Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite sobre Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Fácil aí o primeiro livro da Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido Deus, te louvamos pela leitura da tua palavra e pedimos que venha ministrar esta palavra no nosso coração. Fale conosco, Senhor, nesta noite. Fale, Senhor, com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz e por isso nos colocamos na dependência do Senhor, porque se nós estivermos aqui e não pudermos ouvir a voz do Senhor, de nada adiantou a nossa saída até a tua casa. Mas sabemos que o Senhor está aqui nesta noite, e como tem falado conosco pelo louvor, te pedimos, fala conosco pela tua palavra, no nome de Jesus. Podeis assentar, amados. Quando o pastor Pedro me convidou para ministrar a palavra nesta noite, Deus começou a falar comigo sobre a vida de Abraão. Abraão, filho de um homem rico, tinha todo o conforto da sua casa, todo o conforto da sua família, e Deus agora então faz a Abraão um desafio, quando ele ainda chamava Abrão. A palavra Abrão, no hebraico, se lê Avrão, porque o B e o V no hebraico têm a mesma sonoridade do Beit e do Veit, e significa pai. E agora Deus chama Abrão de pai, para ser pai de uma multidão. Mas antes que ele mudasse o nome dele, ele fez a ele um desafio. Sai do conforto da tua casa. Sai da sua zona de conforto. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali eu vou te abençoar. Vou engrandecer o seu nome. E você será pai de uma grande multidão. Abraão tinha aproximadamente uns 70 a 75 anos. E ele sai da sua terra, de todo o seu conforto, e vai então para uma outra cidade, para uma outra região, sem saber para onde ia, sem saber o que ele iria fazer, mas confiando que Deus havia feito a ele uma promessa, e debaixo daquela promessa, ele sabia que Deus iria cumprir tudo aquilo que estava falando com ele. E então, Abraão sai, ele, a sua esposa, Sarai, o seu sobrinho Ló, e alguns homens para trabalhar com eles, para cuidar do gado, para cultivar a terra. Observamos então que, muito embora ele tenha ouvido o mandado de Deus, Deus deu a ele ainda a condição de sair com algumas coisas. Ele não saiu de mão abanando. Mas ele foi para um lugar distante de onde ele morava, sem saber o que ele iria comer, sem saber como ele ia fazer, sem saber como ele ia cuidar de algumas coisas particulares para a sua vida.
E Abrão não tinha filho. Ele já era avançado em idade. A sua esposa, pela mesma forma. Aí surge uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado do seu sobrinho. Eles desentendem ali por algumas terras, por algumas pastagens, quem sabe. E na desavença, então, Abraão chega para Ló e diz para ele: se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, porque agora os nossos pastores de gado não estão mais combinando. Ló então olha para as campinas do Jordão, pastos verdejantes, indicação de prosperidade, grande condição de plantio, de cultivo e de lavoura e de pasto e de água. Escolheu então as campinas do Jordão e Abrão saiu para o outro lado. Aí nós vamos ver que às vezes quando nós fazemos escolhas nas nossas vidas, se nós não estivermos debaixo da orientação e da direção de Deus, vamos sucumbir. Aquela campina verdejante, aqueles pastos lindos, área de grande plantio, de cultura maravilhosa, tornou-se então um tormento para toda a família de Ló, e depois tornaram-se então as cidades de Sodoma e Gomorra, a região onde Ló habitava, cidades impertinentes, destruídas pelo pecado, e Deus então decide destruir toda aquela aparente fortuna que Ló havia vislumbrado. Abrão por si saiu para uma terra que aparentemente não tinha nada, não tinha cultivo, não tinha vista de prosperidade, de recursos, mas ele tinha uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, na sua família, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Alguns anos atrás eu li um livro muito importante, interessante, que o autor desse livro conta que havia um homem que trabalhava em uma determinada fazenda. E nesta fazenda, tudo que este homem plantava era de grande fartura, de grande colheita. O seu patrão um dia então chegou para ele e disse: olha, eu quero essa terra que você está cultivando, porque ela é a melhor terra da minha fazenda. Procure outra para você. Vá para aquela banda de lá. E mandou a ele um terreno cheio de pedras e aparentemente sem cultivo. E aquele homem, servo do Senhor, foi lá e começou a trabalhar aquela terra, e Deus prosperou aquela terra cheia de pedras e deu a ele uma cultura muito melhor do que aquela que o seu patrão havia tomado. Quando temos a promessa de Deus, tudo aquilo que parece difícil, ainda que pareça impossível, tornar-se-á em grande bênção para as nossas vidas. Voltando à história de Abraão, quando Deus havia falado que faria dele uma grande nação, que dele daria descendência, Abraão sorriu, Sara também sorriu. E passados ali alguns anos, aproximadamente 10, 11 anos, Abraão já com 85 anos de idade, Sara então chama Abraão e diz: olha, Deus disse que vai fazer de você uma grande nação, mas eu não tenho condição de gerar. Então, toma a minha serva Agar e me dê um filho por ela, para que nós possamos fazer descendência. O nome Agar significa volta. Abraão então, segundo o costume daquela época, se a esposa não pudesse ter filhos, ela então procurava alguém que pudesse ter filhos para gerar descendência ao seu marido. Caso ela morresse sem gerar filhos, uma irmã dela teria que se casar com seu marido para gerar filhos.
Ou irmão do marido teria que casar com ela, porque família tinha que ter filhos. E era uma coisa terrível. Ainda é até hoje, para muitas mulheres que não podem se engravidar, uma tristeza muito grande. Agar, então, se engravida. Então, logo ela viu que a barriga estava crescendo, ou ela sentiu que estava grávida, ainda que não estivesse crescendo a sua barriga, ela começa a zombar de Sarai. E dizia, olha, eu sou muito melhor do que a sua mulher, Abrão. Observe que eu já pude dar a você um filho. Eu estou grávida. A sua mulher não. Ela não consegue gerar, é ventre seco. Já é idosa. E Sara então sentiu importunado com a atitude daquela mulher. E disse a Abrão, eu não quero mais esta mulher na nossa propriedade. Mande-a embora. Abrão então se volta para Sara e diz, ela é tua serva. Faça com ela o que bem entender. Sara então chama Agar e disse, olha, acabou o seu tempo aqui. Vai embora, porque eu não tolero mais conviver com você. E você não está sendo mais submissa como uma serva. E Sara então junta ali as suas trouxas e vai para o deserto. E lá no deserto, ela tem um encontro. Com Deus, com o anjo. Que então chega para ela, lá no capítulo 16, você vai encontrar que quando Agar está ali perdida no deserto, triste, preocupada, o Senhor se manifesta a ela e diz, Agar, que falta de humildade essa sua. Que falta de consideração com a sua senhora. Uma serva tem que respeitar a sua senhora. Volte imediatamente para os seus donos. Você está grávida. E eu vou abençoar o seu filho. E eu vou fazer dele uma grande nação. Os descendentes que saírem dele serão tão numerosos que não se poderão contar. Mas agora volte. Qual é a simbologia do nome de Agar? Volta. O nome Agar significa volta. E Deus então ordena a Agar que volte para o lado da família que tinha ela como dona. Agar volta então, humilha-se, pede perdão certamente a Sarai e a Abrão e volta a conviver com os seus donos. Naquela época era permitido que pessoas mais ricas comprassem outras pessoas mais pobres para trabalhar para eles, e eles se tornavam então seus servos, seus escravos. Passado ali, cumprido o tempo da gravidez, porque ela chegou e disse para Abrão, olha, eu estou grávida, Deus disse para mim que eu estou grávida, é o seu filho, é a sua descendência, é aquele que Deus prometeu para você que ia dar. E então, findados os dias da gravidez, ela dá luz ao seu filho. E ela disse a Abrão, Deus ordenou que o nome dele seja Ismael. Ismael significa Deus ouve. Agar significa volta. E eu quero parar um pouco para te dizer uma coisa nesta noite. Volte-se para o Senhor, porque Deus ouve a sua oração. E Ele tem ouvido a sua oração e tem visto o seu clamor. Ainda que pareça um grande deserto, tem uma planície maravilhosa preparada para todos aqueles que servem ao Senhor e confiam na sua promessa. Agar, agora teve ali o seu filho, Ismael vai crescendo, e quando ele chega à idade de 13 para 14 anos, Sara, importunada, ainda chamando Sarai, recebe a visita do anjo, que diz a ela, que dentro de um ano, ela vai dar à luz um filho.
Sarai então volta a sorrir. E ele diz assim: a partir de agora o seu nome não será mais Sarai, mas será Sara. Sarai significa princesa. E Sara, princesa de multidões. Agora então, ela recebe a promessa de Deus e sorri. Mais uma vez zombando do Senhor. Zombando, duvidando daquilo que Deus havia falado. Sara tinha aproximadamente 80 anos de idade. Abraão, 99 anos de idade. E ela então chega-se para Abraão sorrindo e disse: Abraão, meu marido, Deus disse para mim que eu vou ter um filho, mas já cessou o costume das mulheres. Como eu vou gerar um filho? Quando Deus faz a promessa, Ele não depende das circunstâncias normais ou naturais para fazê-la cumprir. Não há limite para o Senhor. Abraão também sorriu. E Deus então disse a eles: esta criança será chamada Isaque, porque vocês riram do Senhor. Isaque significa riso. Nasce Isaque, e quando ele tem aproximadamente 2 anos de idade, já quase desmamando, Abraão promove uma festa para comemorar a independência do seu filho, porque agora ele largaria os seios da mãe. Sara recebia zombaria de todos os lados. Como pode uma mulher com mais de 80 anos de idade amamentar um filho? E então, mais uma vez, Sara e Agar têm um novo confronto. Ismael chega-se para as outras crianças da região e começa a zombar de Isaque. Começa a zombar de Abraão, o seu pai. Começa a zombar de Sara. E começa então um confronto entre Sara e Agar, mais uma vez. E Sara então, incomodada com aquela situação, chega-se novamente para Agar e disse: olha, nós já tivemos um conflito uma vez, e você foi-se embora, você foi expulsa da nossa propriedade, e agora eu quero que você faça a mesma coisa, suma da minha frente, eu não quero mais saber de você aqui, porque chega de zombaria. Eu tive um filho que Deus me deu, é um filho da promessa de Deus. E então Agar dizia: não, o filho da promessa é Ismael, porque Deus me prometeu no deserto. E ela dizia: não, o filho da promessa é Isaque, porque Deus prometeu a Abraão muito antes de ele ter um filho com você. E começou então a contenda, e Agar sai novamente para o deserto. E ali, ela tem um confronto muito sério, porque a água que ela havia levada para aquele deserto acabou. E ela olha para o seu filho, e olha para si, e olha para os recursos ao seu redor. Não havia recurso, não havia possibilidade. E agora então ela diz a Ismael: fica por aqui, que eu vou ali mais adiante. E diz a palavra do Senhor que ela se retirou a distância aproximada de um tiro de flecha, aproximadamente uns 200 metros de distância. Talvez daqui até na escola polivalente, ou próximo à Caixa Econômica ali. E ela foi chorar, desesperada, e mais uma vez no deserto, sofrendo e chorando mais uma vez. Mas era consequência do seu pecado, do seu estúpido pecado, de se levantar contra os seus senhores. E então diz a palavra do Senhor que mais uma vez Deus se manifesta a Agar. E ele diz a ela: eu ouvi a oração do teu filho. Eu vi o pranto dele, o choro dele. Volta para onde está o teu filho, porque eu prometi fazer dele uma grande nação.
tão numerosa que não se poderá contar. Ele não vai morrer no deserto. Quem tem promessa de Deus não morre no deserto. Quem tem promessa de Deus, porque Deus não deixa ninguém em dívida com Ele. Ele não deixa ninguém tendo que receber dele alguma coisa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E diz a palavra do Senhor que agora Deus abre os olhos de Agar e mostra para ela as fontes de água no deserto. Sabe o que isso significa, meu querido? Que muitas vezes a bênção do Senhor está ao alcance das nossas vistas, mas a estupidez do nosso pecado, a ignorância do nosso pecado, não nos possibilita enxergar o que Deus está preparando na nossa frente. Deus poderia fazer nascer água no deserto. Mas a Bíblia não diz que nasceu água no deserto. Diz assim: abriu Deus os olhos de Agar, para que ela pudesse ver a fonte de águas. E mais uma vez, aquela mulher sofrida e perseguida encontra o socorro do Senhor. Quando Deus promete, Ele cumpre. E agora, Ismael começa a crescer e começa a tomar os seus caminhos. Segundo a história do povo de Israel, Ismael e Isaque passaram longos anos juntos e brigando. É ruim ver irmão brigar, não é? Lá em casa, nós somos 13. Há 3 anos, Deus levou um, éramos 14. E de vez em quando saía uma briga. E quando saía a briga, o que é que acontecia? Cabo de vassoura. A mãe pegava o cabo de vassoura e separava a briga, dando cabada de vassoura dos dois lados. Não quero saber quem está certo e quem está errado, os dois estão errados, porque irmão não pode brigar. Mas Ismael e Isaque brigavam constantemente. E o que nós queremos colocar para você aqui nesta noite, meu querido, é que Deus cumpriu a sua promessa em Ismael, mas também cumpriu a sua promessa em Isaque. Quando Deus ordenou a Abrão que saísse da sua terra, que saísse da sua parentela, e quando Deus permitiu que ele tivesse um filho fora da sua promessa, para que depois ele tivesse o filho da promessa, Deus estava preparando para ele uma bênção muito maior do que aquilo que ele pudesse imaginar. Ismael é o pai de todo o povo árabe. Todos os árabes são descendentes de Ismael. E todos os judeus, descendentes de Isaque. Agar era egípcia, ela não era judia. Abraão era judeu. Agar era egípcia. Então os árabes são 50% judeus e 50% egípcios. E formaram então o povo árabe. Ismael tornou-se então o Hamas, o povo da Palestina, que até hoje guerreia contra Isaque, Israel. O nome Hamas significa ímpios, cruéis, sanguinários. O nome Hamas significa impiedade com derramamento de sangue, com requintes de crueldade. E é o que eles fazem até hoje, na faixa de Gaza, querendo tomar a capital do povo de Deus, que é Jerusalém. Até hoje o conflito está formado entre Ismael e Isaque. Ano passado, o presidente Donald Trump escolheu Jerusalém como capital de Israel e implantou lá o consulado americano, o território americano dentro de Israel. O nosso presidente também pensou em fazer isso,
mas devido ainda a alguns embates políticos, ainda não foi confirmado a retirada do consulado brasileiro para Jerusalém. Mas até hoje há uma batalha muito grande. Queridos, nós não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida regalada, só de alegrias, só de vitórias, não. Engana-se aquele que acha que a vida do evangelho, a vida de cristão, a vida de servo de Deus, vai ser apenas um mar de rosas. Nós vamos passar por desertos nas nossas vidas, e não apenas uma vez, podem ser 2, 3, 4. Quantas vezes você já esteve no deserto, expulso ou não, tendo que sair por alguma necessidade, ou saindo em busca de algo melhor? Mas nós, muitas vezes, somos levados ao deserto, como Agar foi levada ao deserto. Detalhe, a primeira vez que Agar foi levada ao deserto, ela estava grávida. Ou seja, ela tinha em si uma promessa ainda não efetivamente cumprida. Ela poderia perder aquela criança, mas era uma promessa de Deus para ela. Quando você vai no deserto, levando consigo a promessa de Deus, e confiando que Ele é capaz de cumprir a sua palavra, ainda que o deserto pareça causticante, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A segunda vez que Agar vai ao deserto, ela já vai com o filho da promessa. Mas a Bíblia diz que ela o deixou ali, saiu para uma distância segura, para não vê-lo morrer. Ela sabia, no íntimo dela, que ele ia morrer. Ela temia pela morte. Ela já não estava confiando na promessa. Mas o Senhor se manifesta, e ele vê Ismael chorando, e ele chega para Agar, e diz a ela: vai até onde está o teu filho, porque eu fiz uma promessa, e eu vou cumprir essa promessa. Abra os seus olhos, e veja a água, para levar até o teu filho. E Deus cumpriu a sua palavra, e Ismael sobreviveu, e pôde ainda vislumbrar muitas vitórias na presença do Senhor. Quando você estiver no deserto, não se esqueça de uma coisa: Deus estará do seu lado. Quando você estiver chorando, Ele vai ver as suas lágrimas, Ele vai enxugar o seu pranto, e Ele vai te dar visão do que é que você precisa para sair desse deserto. E quando Ele estender a sua mão, a vitória estará decretada sobre a sua vida, porque a promessa do Senhor, Ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, porque Ele é fiel. Quantas vezes nós passamos no deserto? Talvez você pode começar a analisar aí consigo mesmo, quanto tempo de cristão você tem? E quantas coisas terríveis você já passou na sua vida? Um dia desse, um amigo que me conhece bem de perto, graças a Deus eu sou bastante conhecido, e tenho certeza que se eu cometer algum erro, no outro dia, metade da cidade já vai estar sabendo. Deus me livre e defenda. Ele me mandou uma mensagem, e disse para mim assim: pastor, quem conhece a sua vida, e sabe o que você sofreu, o que você passou até hoje, e que está de pé, é porque Deus é contigo. Irmãos, e eu glorifico a Deus a cada dia. E quando surge um deserto na minha vida, eu agradeço ao Senhor por esse deserto. Eu louvo a Deus em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao problema, porque uma coisa eu tenho certeza: Deus é fiel comigo para cumprir a sua palavra, e Ele é fiel com você para cumprir a sua palavra.
Eu já disse isso aqui, acho que não é muito repetir novamente. Quando eu tinha 1 ano e 5 meses, eu fui condenado à morte. Eu fui internado em um hospital e o médico disse para minha mãe: não faça planos, porque ele não tem condição de sair vivo desse hospital. Essa doença é letal, é maligna, não tem jeito. E a senhora não vai levar ele para casa vivo. 30 dias depois, a minha mãe vai até o hospital e o médico, com cara de tacho, diz para ela assim: olha, o seu filho sobreviveu, mas não por muito tempo. E ele não vai andar. E ele vai ficar doido. Além de paralítico, ele não vai ter cabeça certa, não. Ele vai ficar doido. E a minha mãe então me pegou, levou para casa e foi para o joelho. E foi falar com Deus. E eu completei este ano 56 anos de idade. 56 anos, então 54 anos e meio o médico errou no seu diagnóstico. Porque Deus é fiel e Ele tem promessa para as nossas vidas. E hoje nós temos aqui mais uma criança para apresentar. E essa semana eu completo 10 netos para a glória do nome do Senhor. Minha filha está a qualquer momento para ir para o hospital, para chegar a 10ª, que vai ser uma menina, Estela. E hoje nós vamos apresentar aqui mais uma, a Liz Maria, que foi a 7ª, né? Foi oitavo, nono Bernardo. E aí a gente já começa até a errar as contas. E o 10º agora vai ser Estela. E eu glorifico a Deus, porque eu estou firmado nas promessas do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida, meu irmão. E se Ele prometeu, não sou eu que prometi. Eu posso falhar, eu posso prometer alguma coisa para você e falhar. Mas Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ainda que você esteja passando no pior de todos os desertos, Ele vai encontrar com você. Ele vai localizar você. Como diz o salmista no Salmo 139, ainda que você vá lá no fundo do mar, Ele vai te encontrar. Se você for lá nas profundezas da terra, Ele vai te encontrar, porque Ele está ali. Ainda que você suba nas mais altas nuvens, Ele vai estar lá com você. Não queira fugir dos seus problemas. Não queira fugir das suas frustrações ou das suas dificuldades. Coloque a sua fé no Senhor e Ele vai cumprir na sua vida a sua palavra. Seja um Agar nesta noite. Volte para o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Não seja um Isaac ou riso. Que o seu riso seja de alegria pela vitória que o Senhor vai proporcionar à sua vida. E não pela promessa que Ele fez, e você duvidando que Ele possa cumpri-la. Porque a promessa do Senhor está de pé. E só depende de você se levantar e voltar para o Senhor. E Ele está de braços abertos e de ouvidos atentos e com um propósito firme para responder à sua oração. O deserto não pode te parar. E você não nasceu para morrer no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes esses momentos que nós estamos passando de luta com esta pandemia pode trazer tristeza, preocupação, angústia, ansiedade. Psicólogos e psiquiatras estão informando que aumentou cerca de 80% o número de pessoas afetadas pela depressão e ansiedade. Porque muitas vezes nós não estamos alimentando a nossa vida de coisas boas.
Eu quero te dar um conselho nesta noite: alimente-se da palavra do Senhor. Alimente-se da Bíblia Sagrada. Lá em casa, a TV está com saudade de nós. E lá tem uma no quarto, uma na sala e mais duas guardadas, desligadas. Lá uma vez ou outra a gente liga para ver alguma coisa. Mas se ligue no Senhor, se ligue na palavra de Deus. Comece a falar com Deus, comece a buscar a Deus. Apresentar a Ele as suas dificuldades, seus problemas. A Bíblia diz que nós devemos lançar diante dEle todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E só assim nós vamos vencer toda essa dificuldade, toda essa angústia, toda essa depressão. E toda esta opressão causada em todo mundo. Mas eu tenho certeza, Deus é contigo. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus trouxe você aqui, para que você pudesse ouvir esta palavra, que Deus está querendo que você se volte para Ele, e assuma a sua posição de vitória. Assuma a promessa que Deus fez na sua vida.